Ok, gente. Ok, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está vendo esse vídeo. Gostaria, em primeiro lugar, agradecer a todos vocês, padrinhos, madrinhas, que me mandaram um oi, que confirmaram o pedido da cartinha, que eu já enviei o pedido da cartinha, e também pedir para aqueles que ainda não mandaram, estamos aí, né, no tempo, até dia 10 de dezembro, ainda é tempo de colaborar conosco, para que possamos fazer o Natal dessas crianças e do pessoal do EJA, um Natal mais feliz, um Natal mais em paz, um Natal mais simbólico, né? Mas que ao mesmo tempo auxilia a dizer que tem gente por aí que ainda acredita, que aceita e que realmente quer o bem sem olhar a quem, tá? Bom, hoje já dei um bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver vendo esse vídeo. Hoje é dia 20 de 10 de 2022. O vídeo passado nós falamos sobre um tema que é sobre o vazio existencial. O vídeo de hoje nós vamos tratar de um tema que mais ou menos leva a esse vazio também, né? Muitas pessoas se perdem um pouco nisso e aí deixa que o vazio venha. Então hoje nós vamos falar sobre um tema que se chama frustração, né? A frustração e o mundo espiritual, a frustração e a espiritualidade. São duas palavras que, na verdade, elas são um pouco antagônicas, tá? Por quê? Frustrar, na verdade, é você ter um projeto e aquele projeto não dá certo. Então aí você fica frustrado, aí você fica, junto com a frustração vem decepção, vem tristeza, né? E normalmente nós nos frustramos, nós esquecemos de olhar, perdão, que nós nos frustramos todo dia, tá? Nós nos frustramos porque queríamos passar em determinada rua, estava fechado e a gente teve que dar volta. Nós nos frustramos porque esperamos que o dia amanhecesse feliz e de repente amanhece aquela chuva. Então, são pequenas decepções, pequenas frustrações, até as enormes frustrações, né? Que são aquelas perdas dos entes queridos, né? Porque ninguém quer perder ninguém, tá? E de repente perde. Frustração porque fizemos um projeto de ganhar determinado valor, não ganhamos, né? Então, assim, eu sempre digo, né, no começo do ano a gente faz todo um projeto para o ano todo, chega no final do ano, quantos daqueles projetos realmente deram certo? Nos frustramos, uma frustração muito normal, muito comum, nos frustramos com as pessoas. Às vezes nós colocamos as nossas expectativas tão grandes em cima de alguém e de repente essa pessoa, papuf, não corresponde às nossas expectativas. Então, na verdade, a frustração, eu lembro o Pierre Weil, que foi um dos meus professores, e ele dizia assim, no hope, no free, né? Sem esperança, sem medo, né? Então, eu vejo assim, de lá para cá eu comecei a ver que as frustrações, na verdade, elas são muito mais as nossas expectativas do que a realidade, tá? Então, dizem que a frustração é quando o sonho bate com a dura realidade e a realidade não realiza o sonho, tá? Eu acho que é tudo junto, tá? Eu acho que frustração é tudo, tá? A frustração, na verdade, é quando você faz um projeto, quando você espera alguma coisa, mas eu acho que a frustração é, acima de tudo, quando nós esperamos demais do outro, tá? Quando nós esperamos demais que o outro vai mudar, nós esperamos demais que haja uma mudança na atmosfera para que eu possa realmente ter um dia agradável. Então, a frustração é a não aceitação, muitas vezes, das coisas como elas são. Então, no mundo espiritual, a frustração nada mais é do que um egoísmo, do que um orgulho particular nosso. Por quê? Porque nós queremos que tudo saia exatamente como nós pensamos, como nós planejamos. Se assim não o for, frustramos-nos, tá? Então, e já o mundo espiritual, ele é um mundo muito mais ligado à flexibilidade. É muito mais ligado à vivência, ao dia a dia, ao não se prender aos desejos, a não se prender aos medos, a não se prender vamos dizer assim, as coisas que não dependem de nós, né? Porque se você parar para pensar, 90% das nossas frustrações são com coisas que não dependem de nós,
tá? São com projetos que não dependem de nós, são com momentos na vida que não dependem de nós, e nós, pelo contrário, nos frustramos por quê? Achamos que temos algum poder sobre alguém ou sobre alguma coisa. Aí que a coisa aperta, né? Como diz os guias, aí que é a Zé do pé do frango, né? Por quê? Porque à medida em que nós achamos que temos o poder sobre alguma coisa, achamos que as nossas expectativas devem ser supridas ou suprimidas por outras pessoas, tá? Aí vem o pau, tá? Por que não? Tá? Porque a outra pessoa, ela não tem nenhuma responsabilidade sobre a nossa expectativa. A palavra diz é nossa, né? Eu estou tendo a expectativa, eu criei um projeto, eu criei uma ilusão. Né? Então, assim, maravilha, se tudo der certo, se tudo acontecer como a gente planeja, se tudo acontecer como nós estamos vendo, querendo, gente, maravilha. Mas vamos ser francos, quanto por cento da vida acontece já também exatamente como a gente quer? Eu vou mais perto, com nossos filhos, né? Quantas vezes a gente ensina, faz tudo, faz o melhor e o nosso filho pega outro caminho. Aí você diz, poxa, mas o que eu fiz de errado? Não, você não fez nada de errado. O que você está fazendo de errado nesse momento é achar que você fez alguma coisa de errado. E segundo, achar que teu filho devia fazer a tua expectativa. Devia fazer o que você quer e não o que ele quer, o que ele acha da vida. Ele vai errar, gente, e vai errar muito. Nós também vamos errar e vamos errar muito. Então, nós temos que tomar cuidado, porque a nossa frustração, ela pode levar a muitos caminhos que não é legal. A cólera, a raiva, ao julgamento precipitado, ao orgulho, ao egoísmo, a falta de humildade. Então, por quê? Porque é um desejo nosso que nós achamos que não foi feito, tá? E a espiritualidade diz uma coisa muito simples sobre isso. Tudo é como tem que ser, tá? Tudo é como tem que ser. Não é mais, não é menos, ninguém morre antes da hora, ninguém vive antes da hora, ninguém pega uma doença antes da hora, tudo é como tem que ser. Então, não é uma aceitação no sentido de subjugação, de submissão, não, tá? Mas é uma aceitação do entendimento. Se é como tem que ser, como eu posso fazer melhor? Se já está acontecendo mesmo, já está aí, já se decepcionou, já se frustrou, o que você vai fazer agora para melhorar isso? O que você vai fazer agora para que a sua frustração, ela não vire uma doença, ela não vire uma decepção, ela não vire uma depressão, ela não fique como, e agora acabou minha esperança no mundo, né? Eu vejo agora, né? Eu sinto muita gente frustrada com o momento político do Brasil. Ok, e daí? O que você vai fazer para melhorar o teu momento? Tá? Para melhorar a tua vida? Então, assim, a frustração, ela vem. Eu não conheço, gente, eu não estou há anos aí trabalhando, não conheço ninguém que nunca teve um tipinho de frustração. Não teve uma decepção, tá? Não teve algo que diz, poxa, eu queria tanto uma coisa e aconteceu outra. Não, isso eu tenho e conheço muita gente que tem. O problema é o que você vai fazer disso. O problema é como você vai trabalhar com isso, tá? A frustração para as pessoas fracas, elas vêm como, elas conseguem fazer alta baixa estima, conseguem fazer raiva, conseguem fazer, as pessoas fracas, elas dizem, elas culpam a frustração no outro, né? O meu projeto não deu certo porque o fulano não me ajudou, porque o clima estava ruim, porque não sei o que. Então ela está sempre jogando fora dela, tá? Ela esquece que às vezes ela teve uma expectativa que não deu certo, algum projeto que não estava no momento, alguma coisa que não tinha amadurecido. Então não, para ela é sempre o outro. Esses são os fracos. Os fortes aprendem com a frustração. Poxa, não deu certo aqui, como é que eu vou mudar? Como é que eu vou fazer para melhorar isso? Como é que eu vou fazer para poder fazer com que isso realmente transforme?
ele tem uma resiliência natural, ele não se entrega, né? Porque, gente, eu acho muito interessante assim, né? Não é nem questão de pessimismo ou otimismo, né? Quando você entende o mundo espiritual, quando você entende que você está aqui de passagem, tudo passa a ser impermanente, tudo passa a ser tranquilo, até as frustrações, tá? As frustrações, elas fazem parte do seu dia a dia, elas fazem parte do que você quer, do que você não quer, elas servem para você parar, para analisar, opa, para onde é que eu estou indo, tá? Elas servem para que você possa repensar, ela serve para que você possa administrar melhor a tua vida, tá? Então, assim, quando você tem uma visão mais espiritualista da coisa, ela realmente faz com que tire um pouquinho daquela zona de conforto, né? Então, a frustração, ela mostra que você não é tudo que você pensa que você é, mas você pode ser, tá? Então, eu vejo a frustração, espiritualmente falando, como uma oportunidade, tá? Uma oportunidade de você corrigir a rota, né? Se frustrou porque alguma coisa naquela rota, tá? Pode até ser que não seja o momento, pode até ser que não seja aquela rota, pode até ser que não seja aquilo que você está querendo. Então, veja a frustração como uma pausa, não como stop, tá? Vejo como um momento de reflexão, não como desistência, tá? Veja como um momento de mudança, tá? Não como fracasso. Veja como um momento de transformação, transmutação, e não como algo que você de culpa, como algo que você perdeu, como algo que foi horrível. Não. É assim que a espiritualidade vê a frustração. É como um momento, é como uma pausa, é como algo que você precisa repensar. E não tenha dúvida, gente, até o momento da sua morte, você vai ter frustrações, porque a frustração é um desejo nosso, é uma vontade nossa de fazer alguma coisa e que nem sempre encontra respaldo, nem sempre encontra guarida na realidade, no dia a dia. Quantas vezes a gente chega, isso já aconteceu comigo, muitas vezes, a gente chega feliz para abraçar alguém e você sente aquele frio, você fala, xiii, tá? Mas e daí? Vai você e abrace. Às vezes as pessoas, elas também se frustram com medo de se frustrar e não fazem o que tem que fazer, sabe? Eu acho que aí é um grande erro, eu acho que você tem que tentar fazer, tem que ir para diante, tem que acreditar, tem que investir. Vai bater a cabeça? Vai dar errado? Vai, tá? Mas eu lembro uma vez, uma pessoa disse, olha, às vezes cada 10 vezes que você tenta, uma você acerta, né? Quando a gente vendia seguro, eles diziam, olha, cada 100 pessoas que você vai oferecer seguro, uma vai comprar, tá? Mas essa que vai comprar é exatamente o que você precisa para bater a sua meta. Então, eu acho que isso não palavrinha de nova era, não. Isso é realidade, eu vivi isso, né? E esses dias eu aprendi uma coisa muito interessante, né? Com uma pessoa, com meu sobrinho, que ele, sobre o mundo espiritual, muitas vezes a gente acha que o mundo espiritual, ele é obrigado a fazer tudo por nós, ou ele sabe de tudo, ele tem tudo na mão para nos dar. E aí a gente se frustra, né? Porque não é bem assim. E não é mesmo. O mundo espiritual, ele é o nosso amigo, ele nos mostra os caminhos, ele nos ilumina, mas ele não dá todas as respostas que a gente quer. Ele não faz as coisas todas do jeito que a gente quer. Ele não nos carrega, né? Muitas vezes ele nos frustra porque nós achávamos que iria ser do jeito que estava na nossa mente, queria ser do jeito que estava no nosso espírito. E aí não aconteceu. E aí a gente se frustra com o guia, se frustra com o orixá,
Porque como assim? Você me falou que eu ia ser feliz. Ok, mas você ainda não é. Você me falou que eu ia arrumar uma namorada e ainda não arrumei. Você me falou que eu ia ter dinheiro, que eu ia ter uma casa e passou 20 anos. Tá, mas o que você fez? Eu falei isso que você iria ter a casa, você teve, alugado ou não, você morou. Você ia ter namorado, você conheceu pessoas, mas você não se deu bem com elas. Então, o mundo espiritual, às vezes, ele nos frustra. Eu já me frustrei milhões de vezes, tá? Milhões de vezes, com milhões de coisas, com as coisas mais simples, tá? De eu estar aqui e falar, hoje eu preciso trabalhar e não tocar o telefone e não vir uma cliente. No outro dia falar, hoje eu quero tirar uma folga, encher a minha agenda. Então, assim, ele nos frustra para o lado bom, nos frustra para o lado ruim, né? Às vezes querer alguma coisa, querer e não conseguir. O mundo espiritual fala, vai que vai dar certo. E eu chego lá, não deu certo, aí eu viro para eles e falo, mas vocês falaram que ia dar certo. Sim, deu certo para outra pessoa. Mas era para mim? Não. Quem tinha que dar certo era para outra pessoa. Você tinha que estar lá para ajudar que ela conseguisse. Então, olha que loucura, né? O paradoxo. Porque a frustração, muitas vezes a gente acha que ela é maléfica, tá? E não, muitas vezes é aprendizado. Então, muitas vezes você ficou frustrado, mas outra pessoa deu certo, poderia ser ao contrário. Então, assim, o mundo espiritual, ele nos prega peça? Não, ele é ele. E ele é muito realista. E a gente, às vezes, fica achando que ele tem que nos servir, né? A nossa frustração é que, às vezes, nós achamos que o mundo espiritual tem que nos servir. Nós vamos à igreja, nós rezamos, nós comunhamos, então nós comungamos, né? Nós falamos com o pastor, nós recebemos as bênçãos, então esse mundo espiritual tem que nos servir, já que nós servimos a ele. E não é bem assim, tá? O mundo espiritual não está aí para nos servir. Quem pensa isso vai se frustrar, tá? Quem pensa que acendeu uma velhinha, fez um trabalho, matou um bode, fez uma demanda, fez um monte de coisa, e agora os guias têm que servir a nós, porque eu fiz tudo que eles queriam, está muito errado, tá? Os guias, o pastor Deus, os guias, os orixás, não são nossos funcionários. E mesmo que fosse, eles também têm independência de pensamento deles, tá? Mas não são. Não significa porque nós fizemos alguma coisa, pagamos o dízimo, então agora é obrigado a fazer as coisas do jeito que eu quero. Quando você consegue entender que o mundo, que o universo não gira em torno do eu, mas sim em torno do nós, aí você vai ficar menos frustrado. Tá? Então eu acho assim, temos que tomar muito cuidado, porque na verdade a frustração, ela nada mais é do que como é que eu vou dizer assim, uma decepção que nós temos às vezes com nós mesmos, tá? Com a nossa excesso de tentativa de dominar as coisas, tá? Nós nos frustramos porque nós queremos que as coisas saiam do nosso jeito. A vida não é do nosso jeito. A vida não é assimétrica. A vida não é retilínea, tá? Mesmo para chegar em qualquer lugar, você tem que fazer muita curva, você tem que passar por muitas encruzilhadas, tá? Então, por que deveria ser diferente? Então, você, meu amigo, você que está aí do outro lado, eu diria, você quer evitar as frustrações? Você quer evitar as decepções? Primeiro, diminui as suas expectativas. Segundo, não jogue no outro as suas expectativas. Não espere que o outro mude. Muda você perante o outro. A sua atitude tem que ser mudada perante o outro para que o outro mude. Porque à medida que ele viu que a sua atitude mudou, ele vai tomar uma outra atitude. Agora, se a sua atitude não mudou, como é que você quer que ele mude? Como é que você quer que as coisas mudem? Não vai mudar. Então, eu acho interessante, assim, vou ler uma parte para você, que eu acho legal. Seja flexível, não alongue apenas o corpo, alongue também a mente e presencie milagres em sua vida. Deixe que o divino encontre espaço para te apoiar
e te guiar dentro de sua rigidez mental. Divirta-se com os milagres que a vida pode lhe trazer. É isso que eu digo. Eu acho que se você encarar as coisas com mais alegria, com mais bom humor, as frustrações se transformarão em nada. Em coisas cotidianas, corriqueiras, que você vai levar, tirar de barriga, tá? Vai tirar sabe? E vai levar tranquilo, tá? Então, eu diria, as frustrações, na verdade, são as decepções que nós temos, às vezes, com nós mesmos, tá? Mas não faça dela um cavalo de Troia. A frustração, ela pode ir desde uma raivinha incontida até uma fúria, tá? Então não deixe transformar em fúria. Corta ela logo no primeiro. Opa, frustrou? Vamos fazer outro projeto, vamos fazer outro plano, vamos mudar aquilo que nos frustrou. Só assim seremos felizes. Só assim podemos servir. Só assim podemos ajudar. Um grande abraço, um beijo no coração de todos, muito axé e um ótimo final de semana. Até mais.